Neste vídeo será demonstrado como executar no Vias Urbanas e Estradas projetos baseados em georreferenciamentos, que podem ser feitos através do Google Earth ou por drones. Esses projetos podem ser, por exemplo, projetos de ruas, retornos, acessos ou interseções rodoviárias. O uso do georreferenciamento por mapas do Google deve ser feito com um pouco mais de cautela, pois sabe-se das imprecisões, principalmente altimétricas, dos dados fornecidos pelo Google. Já o georreferenciamento produzido por drones é bem mais preciso, mas necessita de um apoio topográfico em campo para a definição dos pontos de apoio e dos pontos de controle. Mesmo assim, ele é economicamente mais viável e apresenta como desvantagem o fato de ser menos preciso que o levantamento topográfico tradicional. Bom, primeiramente, precisamos de trabalhar no Google Earth para definir a área em questão. Eu já reservei uma área aqui, essa área 3. Que é esta área aqui. Bom, a primeira coisa a fazer é corrigir a inclinação do mapa. Corrigir nos 3 eixos. Para isso eu venho em visualizar, redefinir, inclinação e bússola. Veja. Bom, agora eu preciso de definir os pontos de controle. É preciso definir 4 pontos de controle que serão usados no Vias Urbanas e Estradas para importar o mapa. Então, os pontos de controle são definidos através do marcador. Nós precisamos adicionar 4 marcadores que serão os pontos de controle da superfície. Vamos lá então. O nome do ponto de controle tem que ser obrigatoriamente PCTRL, número do ponto de controle. Tá? Então, aqui temos o primeiro ponto de controle. Eu vou definir o ponto de controle na interseção de coordenadas aqui. Mas, necessariamente, não precisa de ser assim. Os pontos de controle podem estar em qualquer lugar. O importante é que eles estejam afastados, o mais afastado possível um dos outros, para que a superfície no Vias Urbanas e Estradas fique mais precisa. Bom, aí está o ponto de controle 1. Vamos ao ponto de controle 2. PCTRL2. PCTRL3. E o 4. Estão aí. Agora eu preciso salvar um arquivo KML com esses pontos de controle. Porque quando eu for importar o mapa para o Vias Urbanas e Estradas, esses pontos de controle serão usados para sincronizar o mapa no Vias Urbanas e Estradas. Para isso, basta que eu venha aqui em meus lugares, salvar lugar como. É importante dizer que o arquivo tem que ser KML. Tá? Eu estou salvando lá no diretório do Vias Urbanas e Estradas, no diretório do projeto Área 3, que é o projeto que nós estamos fazendo. Eu já tenho lá um arquivo que eu usei anteriormente, pctrl area3.kml. Vamos usar o mesmo nome. Vamos sobrescrever esse arquivo. Sim, vamos sobrescrever esse arquivo. Agora, eu preciso de salvar o mapa com os pontos de controle para poder importá-lo lá no Vias Urbanas e Estradas. Para salvar o mapa, eu venho aqui, nesse ícone aqui, imagem. Importante, a resolução do mapa. A resolução do mapa que vai definir a precisão do desenho lá no Vias Urbanas e Estradas.
Quanto maior a resolução do mapa, maior será o desenho no Vias Urbanas e Estradas e mais detalhes poderão ser vistos no mapa. Bom, eu vou salvar aqui nessa resolução de 4K. Tá? Salvar imagem. Vou lá no diretório, o nome da imagem vai ser imagem, vamos chamar de mapa, área 3.jpg. Salvar. Ok. O mapa está salvo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir a fronteira da área e os pontos que definem a superfície. Primeiramente, vamos definir a fronteira da área. A fronteira é definida através de um polígono, que é este botão aqui. Vamos chamar esse polígono de fronteira. Vamos estilizar, vamos dar uma cor como Vias Urbanas e Estradas, que é azul. E vamos colocar a espessura 2 pixels. Importante, aqui tem que ser circunscrito. Se você colocar sólido, ele vai colorir o polígono dentro da área. Ok? Encostamos esse diálogo e vamos definir então a fronteira. Os pontos que definem a fronteira da área. Fronteira da área. Agora eu preciso definir a superfície, os pontos que definem a superfície. Para isso, eu preciso primeiramente de marcar os acidentes topográficos aqui que podem ser úteis lá no Vias Urbanas e Estradas. Nesta área nós não vemos muitos acidentes topográficos. O que temos aí são esses caminhos, né? Essas estradas aí, esses caminhos existentes. Parece que aqui tem parece um curso d'água, alguma coisa, e aqui parece que tem um pé também, alguma coisa. Então vamos só definir esses caminhos aí, que são definidos através desse ícone aqui, que é o ícone de definir caminhos no Google Earth. Vamos colocar o nome de caminho 1 e vamos defini-lo. Bom, então aí, os caminhos estão definidos. Agora o que temos a fazer é incluir pontos na superfície para que a superfície possa ser definida no Vias Urbanas e Estradas. Basta definir pontos dentro dessas áreas que separam, que estão dentro dos caminhos. Para isso, nós escolhemos um outro caminho, que eu vou chamar de pontos de terreno. E se quisermos estilizar, podemos dar uma cor, né? Vamos dar a cor verde para este caminho. Vamos lá. Basta ir, é como se estivéssemos andando aqui dentro da superfície, definindo pontos dentro dessas áreas. Vamos lá. Estão aí os pontos de terreno, fronteira, os pontos de controle, aqui no Google Earth,
trabalho está terminado. O que temos a fazer aqui, o que falta fazer aqui é apenas gravar o arquivo com esses pontos de terreno. Nesse arquivo de pontos de terreno, os pontos de controle não podem estar incluídos neste caso aqui, porque os pontos de controle estão fora da fronteira da área. Então eu preciso excluí-los aqui, antes de gravar o arquivo de terreno. Basta pressionar del. Agora eu vou gravar o outro arquivo KML com os pontos de terreno. Observe que são dois os arquivos KML que tem que ser gravados. O com os pontos de controle e com os pontos de terreno da superfície. Agora venho aqui meus lugares. Salvar lugar como. Vou gravar, eu já tinha feito um arquivo lá. Pontos terreno.kml no projeto área 3. Substituir sim, vou sobrescrever o antigo. Ok. Bom, o trabalho no Google Earth está terminado. Agora vamos ao Vias Urbanas e Estradas. No Vias Urbanas e Estradas, vamos no projeto, área 3. Vemos aqui no desenho da superfície e vemos que não temos nada a desenhar. Então o que precisamos fazer? Precisamos de importar o mapa que nós salvamos lá no Google Earth. Clique assim nesse botão, mapa Google Earth. Aqui está o mapa que nós salvamos. Clicamos nele. Agora é preciso sincronizar o mapa no Vias Urbanas e Estradas. Para isso precisamos de clicar nos pontos de controle que nós definimos. Vamos lá. Ponto de controle 1. Para rolar a tela, pressiona Shift. Ponto de controle 2. Ponto de controle 3 e o ponto de controle 4. Surge esse diálogo onde nós temos que agora importar os dois arquivos KML que nós geramos lá também. O arquivo com os pontos de controle, que é pctrl area3.kml, e o arquivo com os pontos da superfície, que é o ponto de terreno.kml. O Datum CGAS 2000, vamos lá. Importar. Ok? Arquivos importados com êxito. Está aí os pontos com o mapa. O mapa sendo usado como referência topográfica. Agora, para gerar as curvas de nível, o que temos que fazer? Temos que gerar a fronteira aqui no Vias Urbanas e Estradas. Para gerar a fronteira é muito simples. Basta clicar no ícone fronteira, iniciar, a fronteira foi gerada. Está aí a fronteira. E agora nós precisamos de gerar a superfície, que é muito simples também, basta vir aqui em cálculos, superfície, Delaunay Gabriel, gerar. Quando nós vemos aqui agora no desenho da superfície, nós observamos que o desenho está com as curvas de nível. Aí, todas as curvas de nível estão aí. Então, quer dizer, o projeto está georreferenciado com curvas de nível. Agora, o que podemos fazer? Nós podemos, para dar um exemplo, vamos supor que isso aqui fôssemos fazer um loteamento aqui. Então, nós poderíamos fazer um arruamento para um loteamento. Por exemplo, poderia criar uma rua aqui, ó. Rua 1, vamos criar uma rua 1 aqui. Pegar ela daqui. Vai vir daqui até aqui, por exemplo. Vamos alterar esse raio aqui.
E vamos criar mais uma rua aqui. Rua 2. Para isso eu preciso de projeto, inserir trecho, acesso rua. Vou chamar de rua 2. Copiar arquivos básicos de rua 1. Ok. Agora eu coloco esse da rua aqui. Por exemplo, final da rua aqui. E uma curva aqui só para acompanhar. Apenas um exemplo, né? Não vamos entrar muito em detalhe de projeto aqui. Bom, aí temos duas ruas, tá? Agora, o que podemos fazer agora? Nós podemos já definir como as curvas de nível estão aí. Nós podemos selecionar e projetar o grade e calcular o volume dessas duas ruas. Vamos lá. Fechamos o desenho. Cálculos. Selecionar. Estou na rua 2. Vou cancelar aqui. Vamos começar na rua 1. Cálculo. Selecionar. Aqui eu tenho a opção de todos os trechos do projeto. Vai selecionar todas as duas ruas. Selecionar. Ok. Neste ponto, eu já tenho aqui o perfil longitudinal da rua 1 e da rua 2. Vamos ver. Ó, perfil longitudinal da rua 1 e da rua 2. É o perfil longitudinal da rua 2. Bom, só para dar continuidade, vamos projetar rapidamente aqui o grade dessas duas ruas. Está o grade da rua 1 e o grade da rua 2. Rua 2, rua 1. Se quisermos visualizar as seções, também podemos. Veja. Então aí todas as seções. Com o projeto já. E agora, o próximo passo aqui seria calcular os volumes, né? A rua 1 e da rua 2. Mas antes precisamos de calcular a nota de serviço. Da rua 1, ok? E da rua 2. Agora calculamos os volumes, depois da nota de serviço, os volumes. E podemos ver aqui que no desenho do grade, se você solicitar, já sai com os volumes aqui. Volume de corte, aterro colado, acumulado, massas, seções. E você pode solicitar também o cálculo do relatório volumes. Está aí o cálculo de volumes da rua 1. Ok?
Bom, pessoal, esse é só um exemplo do que pode ser feito no Vias Urbanas e Estradas a partir de projetos georreferenciados.